que é um enfrentamento? Não é só a criança permanecer no ambiente do agressor. O enfrentamento é também a criança ter a oportunidade de dizer: eu não quero ficar nessa sala. O enfrentamento é a criança ter a oportunidade de dizer: eu não quero ficar nessa sala de aula. Isso é enfrentar. Enfrentar não é você se submeter ao jugo de alguém. É você dizer: eu não quero mais viver isso. Então, a gente precisa entender o que é o enfrentamento no bullying. É quando a criança chega para você que é professor, para você que é pai, e diz assim: eu não quero mais isso. Isso é enfrentar. Agora, quando a criança se omite, né, como a minha filha omitiu isso há 1 ano, passando isso, aí ela não enfrenta. Então, tem várias formas de enfrentamento. E eu vejo que hoje, muitos professores até sabem o que é o bullying, mas não sabem o que fazer com isso, né? Não sabem como se defender, não sabem geralmente, se a criança for muito pequena, né? Se a criança ela não tiver recurso para isso, e o que eu aconselho? Eu aconselho aos pais a procurar uma ajuda. Se o filho já está nessa fase, se o filho já está nessa fase de se cortar, está nessa fase de automutilação, precisa urgentemente procurar por um especialista, por um terapeuta, por um médico. Precisa de ajuda, tá bom, pessoal? A gente não pode brincar com essa questão da depressão na infância, da questão da ansiedade na infância. Então, existem várias coisas que você pode prevenir, né? Então, como prevenir o bullying na escola? Existem várias coisas que o professor pode fazer. O professor, como esse mediador, deixa eu ir aqui onde vocês estão aqui, para eu ver o chat aqui que saiu do meu chat. Vocês, como mediadores, né? É uma tarefa, assim, muito, muito, muito importante e requer a colaboração do professor, requer a colaboração da escola, requer a colaboração da família, né? Eu sempre falo assim, ó, que educação e conscientização é super fundamental. Então, a escola precisa promover aí programas de educação que ensinem os alunos sobre o bullying. Na sua escola, tem aí algum projeto que fala dos efeitos negativos que o bullying promove, né? Tem aí, você já pensou, vocês já idealizaram alguma coisa? Esses programas podem ser workshops, esses programas podem ser palestras, podem ser atividades, para que vocês possam fomentar a empatia das crianças e o respeito de uma pelas outras, né? A escola também precisa ter, em relação ao bullying, gente, políticas claras. O que pode, o que não pode, né? Uma política que a gente chama de política anti-bullying, para que isso seja divulgado amplamente e também compreendido pelos pais, tá? E essa política deve conter aí, as crianças precisam saber até onde elas podem ir. E que praticar bullying, elas precisam ter a clareza do que promove emocionalmente. Então, o ambiente escolar também precisa ser positivo. Gente, quando eu era diretora da Secretaria Municipal aqui do meu município, eu era gestora das escolas aqui, tinha uma escola que tinham muitos alunos que a gente colocava como alunos com TOD, alunos com transtornos, eles encaminhavam para essa escola. Gente, e o índice daquela escola, o ambiente daquela escola era muito negativo, porque também a diretora da escola ela era uma pessoa muito agressiva, ela era uma pessoa que, às vezes, eu chegava lá para visitar, ela gritava com as crianças, né, totalmente desequilibrada, estava num momento muito difícil da carreira dela, e ela transformou aquela escola num lugar com um ambiente ainda mais negativo. Então, nós precisamos criar um ambiente escolar que promova a inclusão e o respeito por essa diversidade, né? Cada criança, eu sempre falo, cada criança é única, cada criança é um mundo. Então, é necessário que o ambiente escolar também seja positivo, tá? E se tiver ocorrendo isso na sua escola, é preciso
fazer a reunião com os professores, chamar os professores e dizer, olha, nós precisamos cuidar disso, nós precisamos ficar atentos a isso, precisa ter supervisão. Às vezes a gente acha que não é nada. Às vezes a gente vê isso acontecendo, é coisa de criança. Não é, não é. Então a gente precisa aumentar a supervisão nas escolas, tá bom? Precisa aumentar a supervisão nos corredores, no refeitório, durante os intervalos, porque a presença dos adultos fazem com que as crianças, olha, os adultos estão de olho, né? E a gente precisa também dar suporte a essas vítimas. Por que que tem gente que pessoas que chegam nesse nível de se mutilar por causa de bullying, de ir para uma depressão, porque não tem suporte, né? Talvez eu, Mara, errei, demorei demais para perceber que minha filha estava sofrendo naquele momento. Então, a gente precisa ser rápido, oferecer suporte rápido, né? Encaminhar essa criança para um apoio emocional. Também é importante que a gente corra e não ache que isso é frescura. Bullying não é frescura. Escreva aí no chat. Bullying não é frescura. Bullying com uma criança com TEA não é frescura. Bullying com uma criança com TDAH não é frescura. Bullying comigo, com você, não é frescura. E a gente também precisa capacitar... A gente também precisa capacitar os funcionários da escola, não só os professores, tá? Porque o auxiliar de serviços gerais, a cozinheira, precisa entender sobre isso, né? E nós precisamos também, no ambiente escolar, gente, ter uma comunicação não violenta. Porque, às vezes, a violência vem da nossa própria comunicação com a criança. Gente, vocês acreditam? Eu não sei se isso acontece na escola de vocês, mas eu já entrei em escolas que eu vi professor gritando com os alunos. Eu vi professor, às vezes, tão desequilibrado, chamando crianças de burra. E eu quero contar aqui uma história para vocês. Eu tive um professor que ele disse assim, Mara, eu sempre conto essa história. Mara, eu estava indo para casa, saí do trabalho, estava indo para casa, já era tarde da noite, e aí eu parei no semáforo. E, de repente, um adolescente me abordou na janela do meu carro. E aí, gente, o que aconteceu? Ele apontou uma arma para minha cabeça. E quando eu olhei, eu vi que aquele adolescente foi um aluno meu. E eu tive a coragem de abaixar o vidro do carro. Olhei para aquele menino e disse, você é o fulano, né? Eu fui o seu professor. Aí o menino olhou para ele e falou assim, nossa, verdade, você foi meu professor. E nisso o sinal abriu, ele falou, encosta ali que eu quero conversar com você. E ali, ele saiu do carro, conversou com aquele adolescente, por que você entrou nessa vida? Nananana, e conversaram ali, o adolescente deixou ele embora, né? Graças a Deus não aconteceu nada com esse professor, mas ele disse a seguinte frase para mim, Mara, você imagina se eu tivesse marcado negativamente a vida dessa criança? Mara, você já imaginou se eu tivesse deixado alguma palavra maldita, mal colocada no coração dessa criança? Agora, adolescente tinha me matado. O que isso eu quero dizer para você? Que nós também deixamos marcas. Quem aí já foi marcado por um professor? Quem aí já foi marcado por um professor? Né? Porque quando o professor ele é ferido, ele também fere. Por isso que nós, professores, precisamos ter o nosso coração ferido. Se eu e você somos professores amargurados, rancorosos, o que a gente vai fazer na nossa sala de aula? A gente vai descontar isso nas nossas crianças. Se nós somos pessoas, né, sabe aquele coração ferido, que talvez não teve uma infância muito fácil, quando chega na vida adulta, a gente vai transferir. Então, nós também precisamos de cura para o nosso coração, né? Nós precisamos de cura das nossas feridas, né? E também uma outra sugestão que eu sempre falo é envolver os pais. Manter os pais informados dessa política. Porque, às vezes, gente, esse pai dessa criança, eu tenho certeza que esse menino que fazia bullying com a minha filha, ele sofria bullying dentro da casa dele. Porque depois eu fui saber dessa família, né?
e realmente constatou que ele era motivo de chacota dentro da família, porque ele era gordinho, porque ele era baixinho, e as pessoas da própria família colocavam apelidos nessa criança. Então, essa criança, na verdade, ela só reproduziu aquilo que ela sofreu no lar. Então, por isso que a gente tem que fazer um da escola junto com a família. Nós precisamos nos preocupar com isso. Então, ó, anotem aí, ó, implementar um programa anti-bullying abrangente, que envolva a família, que envolva a criança, realizar sessões de treinamento regular para os professores. Os professores precisam estar treinados para identificar isso. Desenvolver um código de conduta na escola, um código que seja claro. A gente pode realizar oficinas, a gente pode estabelecer aí vários jogos, várias atividades, usar tecnologia para isso. A coisa tá aí? Deixa eu ver aqui. Conseguiu?